A futura presidente da FUNAI, a deputada federal Joênia Uapixana, participou da comitiva presidencial que visitou os povos Yanomamis na manhã de hoje. A gente conversa agora com ela ao vivo aqui no CNN Prime Time. Boa noite, deputada, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Deputada, bem-vinda. A senhora é a primeira indígena em 55 anos que vai assumir a presidência da FUNAI. É um fato histórico, simbólico. Quero começar falando, claro, da situação que a gente está relatando do território dos Yanomami e também já trazendo um pouco da prioridade que eu acredito que a senhora, até como gesto inicial de participação dessa comitiva, pretende dar no socorro a essa comunidade. Sim, a presença da FUNAI é totalmente estratégica, mas também principal, porque a Fundação Nacional dos Povos Indígenas tem uma missão institucional de proteger os territórios e, a partir daí, proteger a vida indígena. A FUNAI, que há muito tempo, alguns anos agora, que já vem tendo seu quadro sucateado, seus servidores desvalorizados, mas principalmente paralisado a sua obrigação institucional. E agora retorna no governo Lula para cumprir a sua missão institucional, que é proteger a vida dos povos indígenas a partir da defesa dos territórios indígenas, a partir da manutenção da posse e principalmente fiscalização, porque a FUNAI ela vem compor essa comitiva como uma obrigação também, para que possa também auxiliar entre os diversos ministérios que tiveram presente a questão da proteção da vida do povo Yanomami. Situação que a gente viu ser negligenciada durante esses últimos anos de governo Bolsonaro e que há pouco conversávamos, eu e meus colegas, sobre o esforço conjunto que vai ser preciso fazer para poder reverter os danos causados durante esse período de negligência ao socorro aos povos Yanomamis e aos povos originários como um todo. Acredito, deputada, a senhora avalia que o governo, neste momento, está bem articulado e tem condições e recursos para atender às demandas dessa comunidade? Com certeza é uma medida que envolve diferentes ministérios, né? E vai ser realmente um desafio, principalmente que o governo Lula está com apenas 20 dias, digamos assim, assumindo essa responsabilidade e tentando organizar o país todo e organizar principalmente seus ministérios auxiliares. Então, nesse período, todos estão numa fase de verificar que situação está o órgão por parte da FUNAI, esse período também que eu ainda estou verificando a situação também como um meio de transição para poder assumir essa presidência, avaliei que os recursos eles são insuficientes, até porque esses últimos anos nada se tem colocado para que a FUNAI atuasse, inclusive uma série de denúncias que foram propositais para que não tivesse possibilidade de avançar em termos da proteção das terras, fiscalização e tão pouco demarcação. Então, quando se comenta, quando se fala das diversas denúncias que os povos Yanomamis fizeram por diversos órgãos e anos atrás, né, digamos, 4 últimos anos, principalmente que se avançou o garimpo, fizeram, ao invés de possibilitar uma atuação firme à altura dos órgãos, fez o contrário, tirou-se recurso cada vez mais, diminuindo os recursos dos orçamentos dos órgãos públicos, principalmente a FUNAI, e a última proposta de lei orçamentária ainda não é condizente, digamos, à obrigação que a FUNAI, por exemplo, tem para cumprir demarcação, fiscalização, proteção. Então, o governo vai ter um desafio muito grande por escassos recursos, mas tem que se auxiliar, não apenas dos recursos públicos, mas buscar cooperações, buscar parcerias, né? E principalmente verificar a necessidade para cumprir essa prioridade, essa emergência que hoje o presidente declarou publicamente que é prioridade enfrentar essa crise humanitária aí na situação do povo Yanomami.
Certo, deputada, vou colocar na conversa nosso analista de política, o Leandro Rezende. Leandro, contigo agora. Tainá, obrigado. Deputada, obrigado por estar conversando com a gente também. Tem uma questão que me chama a atenção, a senhora falou da dificuldade orçamentária, mas também dá uma falta de pessoas para atuar nas frentes de proteção étnico-ambiental, nas coordenações das terras indígenas. Como é que a senhora, à frente da FUNAI, vai fazer para recompor essas frentes, né? Lá no Vale do Javari isso é um problema, certamente na terra indígena Yanomami também é um problema. Como fazer para colocar mais gente para fiscalizar o território indígena? Deputado. Com certeza vai ser um desafio orçamentário, mas também a FUNAI, que há muito tempo teve se fechada a parcerias, principalmente esse termo de cooperações, colaborações entre órgãos públicos, vai retornar essa parceria. É totalmente admissível e possível, digamos assim, que estabeleça parcerias, principalmente de quem quer ajudar, né, enfrentar essa situação que hoje se passa, né, tanto da falta de pessoas, no caso, para servidores, né, a gente tem que obter, né, seleção, processo seletivo, concursos públicos, retomar esse concurso que a FUNAI há muito tempo tem requerido, fazer um planejamento de cargo e salário também para os servidores, que alguns já estão se aposentando, mas também abrir possibilidade, né, de novas contratações, digamos assim, para que possibilite que haja uma recomposição do quadro de FUNAI, né? Os servidores públicos realmente foram bastante desvalorizados, não somente na FUNAI, mas em outros órgãos públicos, e que fazem com que assumam uma responsabilidade em poucos números, né? Nós temos a ciência que vão estar enfrentando esse desafio relacionado a recursos humanos, mas temos as prioridades, né? E de buscar essas alternativas para que possa se cumprir essa obrigação institucional do Estado brasileiro em relação à proteção dos povos indígenas. Então, a FUNAI teve há muito tempo silenciada, negligenciada, como vocês mesmos falaram no início, mas também desvalorizado seu quadro, né, em forma de dar condições de trabalho, em forma de valorizar os serviços, servidores públicos, em falta de investimento nessas condições de trabalho, principalmente em áreas vulneráveis, como áreas que estão localizadas, os indígenas isolados e de recente contato, as frentes, né, que estão aí no dia a dia fazendo essa proteção e fiscalização, como a área Yanomami, né, e outra do Vale do Javari, que inclusive foi um dos motivos apontados indiretamente para que houvesse esse assassinato no último ano do Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Então, é ciência por parte do governo Lula que deve sim dar uma prioridade a essa questão dos quadros, né, dos servidores, e buscar alternativa para que recomponha essa debilidade que hoje se encontra a FUNAI. Deputada, o que a senhora está relatando para a gente e admitindo já de antemão é um desafio que vem pela frente de ajuste de investimento, um desafio orçamentário, uma necessidade de ajudas laterais que venham paralelas, né, ao governo federal, de entidades e organizações, talvez, né, organizações não governamentais. Mas, frente a isso, a gente vê o que foi relatado e mostrado hoje em imagens do que foi visto por vocês nessa visita a Roraima, que é uma necessidade urgente de atendimento dessa população que está literalmente morrendo de fome, pessoas desnutridas, em situação periclitante, né, de pedidos de socorro, tanto que agora foi decretado, né, o estado de emergência pelo presidente da República, os dados estão sendo levantados, mas eu queria que a senhora que esteve lá trouxesse o seu olhar em loco do que foi visto, né, do que essas pessoas relataram para vocês. Então, é uma imagem bastante comovente, triste, até mesmo, porque eu sou lá de Roraima, meu estado, e eu que há algum tempo vinha, a partir da minha atuação parlamentar como presidente da Frente Parlamentar Indígena em defesa dos direitos dos povos indígenas, e também coordenando a comissão externa da Câmara para apurar a situação do povo Yanomami, inclusive com denúncias de violência relacionada a meninas, as crianças, e acompanhei em loco, fiz visita ali na diligência também que houve também para apurar essa questão da violência. Eu pude constatar, inclusive incluir no relatório
ainda como presidente dessa comissão externa, que foi aprovada agora no finalzinho de novembro, né? A Câmara ainda, agora que ainda naquela época antes do recesso, já apontava essa denúncia e a necessidade de ter um olhar específico sobre a situação da segurança alimentar. Então, algumas audiências públicas nós realizamos também, e agora constatamos, com a visita do presidente Lula, que tem muitas coisas absurdas que aconteceram por conta da omissão do governo Bolsonaro, por conta da negligência de autoridades que deveriam estar agindo, né, rapidamente. O absurdo que, inclusive, foi apresentado pelo próprio presidente Lula foi mostrar que lá na CASAI, que é a Casa de Saúde Indígena, que hoje está voltada para o atendimento de saúde Yanomami, nós vimos pacientes que já tiveram alta há 6 meses atrás e até hoje não tiveram possibilidade de retornar para sua casa. E ver essa debilidade que não tem como enviar, né, porque há um desinteresse, digamos assim, de buscar soluções, porque o transporte para chegar até na área Yanomami muitas vezes tem que ser via aérea, porque são longas distâncias, né? Terra indígena Yanomami são mais de 9 milhões de hectares, então muitas comunidades estão quase na fronteira do estado do Amazonas. Tem que ter esse planejamento. Então, tanto a questão da remoção de pacientes, como toda essa estrutura, foi retirada aos poucos do orçamento da saúde indígena. A última que teve, se eu não me engano, foram um corte, contingenciamento do governo Bolsonaro, que limitou. E ao limitar isso, né, impossibilita também a questão dos transportes para os pacientes. Eu imagino que tudo isso está sendo relacionado à causa dessas faltas, né, desses contingenciamentos dos cortes, e além do mais, da corrupção que todos acompanharam no último tempo, desvio de medicamento, né, que estão sendo investigados pela Polícia Federal, que veio à tona ainda no mês de dezembro, né, de pessoas que estavam na frente do distrito se envolvendo em desvio de recursos, desvio de remédio, e que foram negligenciados porque não havia o interesse até mesmo de investigar. Até mesmo eu, muitas vezes, encaminhei ofícios para lá para ver a situação de orçamento que tinha. Existia uma má vontade, inclusive, de responder os próprios ofícios das próprias comissões por parte da Câmara. Então, assim, a gente vê que naquele período, né, ainda estamos desvendando, mas um quadro muito negativo se tornou uma bola, inclusive ela resultando em morte de crianças, né? Crianças que inocentemente, digamos assim, são afetadas por malária, pelo número de malária que decorrente à prática do garimpo ilegal, a questão da contaminação por mercúrio, as doenças, né, que poderiam muito bem ser tratadas se tivesse uma responsabilidade na atuação de prevenção, como as verminoses, como doenças, né, que aos poucos vão se agravando por falta de um investimento na saúde. Então, assim, existe um caos na saúde. Então, assim, muitos pacientes lá, que foi visto hoje na CASAI, muitas crianças, né, e pessoas de idade também, a pessoas idosas, né, que também estão com a sua vulnerabilidade bastante alta. Então, quando não há uma segurança alimentar, você possibilita também até mesmo de ter o seu corpo condições de se defender de doenças que quem está, digamos assim, com a imunidade boa, resiste e se recupera, mas quem tem a imunidade baixa, por falta de carência de vitaminas, por causa de uma alimentação, uma péssima alimentação, e às vezes nem sem alimentação, o que acontece? Além desse quadro de desnutrição, pode ocorrer também qualquer situação que leve ao óbito. Eu ouvi muitos relatos, né, de pessoas que estavam a caminho, né? Eu vi isso em denúncias que algumas organizações apresentaram no documento, que muitos indígenas chegavam a buscar o Uhum. atendimento e que muitas que buscavam o atendimento não conseguiam chegar e morriam pelo caminho. Então, há ainda uma subnotificação desses números. Nós estamos relatando números de pessoas que estão internadas ali, pessoas que não voltaram para casa, se eu não me engano, são 150 pessoas que o presidente Lula ficou até preocupado, né? Que tem mães que deixaram criança lá.
então precisam retornar. E aí essas pessoas acabam que ficam ali também no hospital. E pacientes que precisam se deslocar de lá para a cidade. O que houve, uma verificação é que precisa um investimento também local para que haja um atendimento ali na área, lá Certo. na área do MAME. Pode atender muito mais lá do que vir para a cidade, mas é preciso investir no médio atendimento e no alto também, porque são atendimentos de altas complexidades, né? Então, o que a gente viu é uma necessidade urgente, é uma crise humanitária e que merece toda a prioridade e que precisa ter respostas rápidas, porque se trata de vulnerabilidade de crianças que estão pedindo ajuda, que estão se apelando às autoridades, que apelaram no passado, esses pedidos da Aham. Associação do Cara que foram negligenciados, que não foram ouvidos, foram Não foram silenciados. E atendidos, né, hoje, deputada? isso, não foram nem ouvidos nem atendidos, não deram Uhum. nenhuma resposta. Então, assim, por negligência, né, e que pode até levar a responsabilidade dessas autoridades que estavam. E o governo Lula veio agora, né, com essa sinalização que é prioritário, que precisa dar resposta e respostas rápidas, né? Então, eu acredito que o decreto que foi dado de emergência é o começo, não Tá é certo. o último ato, né? É o começo da ação. Provavelmente nós vamos ouvir mais planos aí. O próprio secretário da Saúde Indígena permaneceu em Roraima, vai para a área por encaminhamento da ministra Nicéia, já ficou lá em Roraima para trazer uma situação mais completa da Ótimo. situação que está lá na área Yanomami. Obrigada, deputada. Aliás, espaço aberto, tá, para os próximos dias, já que você tem representantes no local, para a gente poder atualizar essa situação. Obrigada pelo relato, por abrir os olhos de todos nós e a nos aproximar desse problema que é uma responsabilidade de todos. Até uma próxima, boa sorte no seu trabalho frente à FUNAI. Obrigada. Boa noite.